Eu estava agora à tarde aqui tomando café e lendo um poema chamado O Conforto, de Thomas Moore. Thomas Moore é um famoso poeta irlandês, nasceu em 1779 e morreu em 1852. E nesse poema, Thomas Moore diz: então, a tristeza tocada por ti, Jesus, cresce brilhante, com mais do que o raio do êxtase, como a escuridão nos mostra mundos de luz que nunca vimos de dia. É um pequeno trechinho desse poema, e eu me sinto encorajado ao ler isso e lembrar como minha alegria transborda em todas as tribulações. Isso é a citação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7,14. Não é incrível alguém dizer isso? Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as minhas aflições, em todos os meus sofrimentos, em todas as minhas tribulações. Paulo está dizendo que em todas essas coisas a alegria dele transborda. Então poderia... eu estava pensando enquanto tomava café e lia o poema, poderia algo mais convincentemente provar que conhecemos a Deus como a força da nossa alegria quando ninguém espera que nós tenhamos alguma por causa da situação que nós estamos vivendo? Então, poucas coisas lançam mais luz sobre o grande objeto dessa alegria do que as nuvens negras da vida nesta terra. E o que vemos e experimentamos com Deus no sofrimento muitas vezes supera os maiores prazeres comuns sem dificuldade alguma. Então nós temos que compreender que existem mundos de luz nos vales que nós queremos evitar desesperadamente. Às vezes nós estamos fazendo de tudo para evitar desesperadamente vales escuros, quando lá nós temos que entender que existem mundos de luz. Nós perdemos muito da vitalidade e vibração da realidade porque nós fechamos nossos olhos nos lugares escuros. Sabe como crianças, quando estão com medo, não é? Então acontece alguma coisa, algum barulho, ela está no quarto, está escuro, então ela fecha o olho. Então nós perdemos muito da vitalidade e vibração da realidade porque nós fechamos nossos olhos nos lugares escuros, em vez de procurar mais de Deus ali. Em vez de no lugar escuro mantermos nossos olhos abertos para vermos mais de Deus, nós temos fechado os olhos nesses lugares escuros. E muitas das vezes Deus apaga as luzes para nos mostrar algo que nós não teríamos visto de outra forma. Então nós percebemos que precisamos ser cegados pela escuridão para aprender realmente como ver aquilo que nós não íamos ver de forma nenhuma. Há mundos de luz que nós não estamos vendo e que na escuridão nós começamos a ver. Então a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é? Davi diz, o poeta rei, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, no Salmo 23, verso 4. Então sempre que nós nos encontramos caminhando em Cristo pela parte mais baixa do vale, nós estamos caminhando com o Pai das Luzes, como diz Tiago 1,17. O Pai das Luzes é aquele que levanta o sol a cada 24 horas. Deus levanta o sol, não é? E a cada 24 horas o Pai das Luzes levanta o sol para nos lembrar que as trevas não podem resistir a Ele. Elas são totalmente incapazes. Paulo diz assim sobre a nossa regeneração: o Deus que disse que a luz brilhasse das trevas, em 2 Coríntios 4, 6. E quando ele diz isso, nada pôde impedir. Então, quando o mundo se enegreceu de pecado, o
Pai das Luzes enviou sua luz para as nossas trevas. É o que João 12:46 diz. Ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então é maravilhoso porque o bom pastor se encarnou e se tornou o cordeiro. O pastor se tornou o cordeiro. Ele sabe navegar por nossos vales, porque ele morreu sozinho na escuridão. E ele morreu sozinho na escuridão para que a gente nunca mais esteja sozinho na escuridão. Ele foi abandonado para que a gente nunca esteja sozinho na escuridão. Ele realmente experimentou a escuridão sozinho. Então, o Senhor Jesus é o nosso pastor, que está no Salmo 23:1. Portanto, nada nos faltará para o nosso bem final. Ele restaura nossas almas e nos conduz por caminhos de retidão, não com a simpatia de um parente, mas com a empatia de quem sofreu infinitamente mais do que nós jamais sofreremos. E Jesus então diz para nós: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, em João 10:11. E ele inunda nossos vales com luz, até mesmo os nossos vales mais profundos, ele engole nossa escuridão. Quando ele escalou aquele madeiro horrível na escuridão, a escuridão não pôde apagar a sua luz, não é? A luz que ele como está em João 1:5. E a escuridão apenas intensificou os raios da sua glória. A luz apenas mostrou quão gloriosa era a sua luz. A escuridão, em vez de engolir, ela manifestou mais a sua beleza. Então, Jesus engoliu a escuridão por escolha. Ele diz: eu dou a minha vida para poder tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a tomo de volta por conta própria. Tem autoridade para dá-la e tem autoridade para retomá-la. João 10, a partir do 17. Então ele sofreu uma injustiça terrível, mas ele nunca foi uma vítima. Ele era, momento após momento, o vitorioso. Ele governa os desertos, ele governa os oceanos, ele governa as montanhas e governa os vales. E unindo todos eles em si mesmo e em seu plano para o universo. É um plano que não pode ser impedido, interrompido. Efésios 1:10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E Hebreus 12, verso 2, diz: pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então Jesus sabia que havia mundos de luz esperando na hora mais sombria dele. Havia mundos de luz esperando na sua mais profunda escuridão. Profundezas de alegria que ele não teria experimentado na segurança e proteção da luz do dia. Então ele nos manda vir e morrer com alegria. Ao sofrer e morrer de alegria, Jesus sofreu e morreu de alegria, não é? Pela alegria que lhe estava proposta. Jesus abriu um caminho de vida brilhante através da escuridão diante de cada um de nós, aqueles que o Pai deu a ele. E quando ele disse: vocês são a luz do mundo, uma cidade situada sobre uma colina não pode ser escondida, ele sabia exatamente quanta escuridão nós teríamos que suportar, nós suportaríamos para brilhar tão intensamente. Isso é o que ele diz em Mateus 5:14. Então a luz, brilhando em nós, não elimina imediatamente os problemas em nossos relacionamentos, a maldição da doença e da morte que campeia a criação que geme, mas elimina e supera as trevas. Então, lentamente, como a luz da aurora, a Bíblia diz que
a vida do justo, daqueles que são justificados em Cristo, a vida deles é como a luz da aurora, né, que vai brilhando mais e mais. É quando o sol nasce e ainda está meio escuro, meio claro, mas nada pode parar mais o sol quando ele nasce, né? E vai brilhando mais e mais. Então, lentamente, como a luz da aurora, como o sol nascendo, o mundo de luz de Cristo será um dia o único mundo que nós conheceremos. É o sol quando é dia perfeito, mas nós já temos o sol que está brilhando cada vez mais em nossa vida. Então Paulo diz, portanto, não desanimamos. Embora nosso homem exterior esteja se esvaindo, nosso homem interior, ele está sendo renovado dia a dia. Pois esta leve aflição, essa leve e momentânea aflição está preparando para nós um peso eterno de glória, além de qualquer comparação com as aflições. 2 Coríntios 4, a partir de 16. Então, conforme as ondas de sofrimento vêm, ameaçando nos afogar, nós sabemos que elas estão, na verdade, nos renovando lentamente e nos preparando para a glória. O nosso homem interior está se renovando diariamente, à medida que essas ondas batem e o nosso homem exterior está se esvaindo, se corrompendo, o nosso homem interior está se renovando como a luz da aurora brilhando cada vez mais. Então nós não poderíamos, por eles, pelos sofrimentos, ver isso se olhássemos como mundo. Nós não pediríamos por eles, pelos sofrimentos, mas no final também nós nunca trocaremos nada pelo que eles produziram em nós, um peso muito excelente de glória eterna. E não negociaríamos o que nossa alegria nas ondas de sofrimento dizem ao mundo a respeito do nosso Deus. Paulo escreve, nós temos esse tesouro em vasos de barro, frágeis, não é? Para mostrar que o poder superior é de Deus e não de nós, em 2 Coríntios 4, 7. Então nós vivemos e sofremos de modo que, à medida que os outros observam nossas vidas em meio ao sofrimento, eles se maravilham com o quão poderosamente Cristo nos sustenta e nos satisfaz com a sua luz. Então Paulo diz, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, em nosso vaso de barro. Agora, como a luz de Deus, então, prevalece em nós e através de nós? Da mesma forma que brilhou através do implacavelmente aflito apóstolo Paulo, ou através de Cristo executado, no amor abnegado pelos outros. Paulo diz assim, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas aflições, para que possamos consolar os que se encontram em qualquer aflição, com a mesma consolação com que nós próprios somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 13 e 4. Então a bênção do conforto de Deus atinge o clímax na nossa vida, não apenas em ser recebido, mas em ser compartilhado. Isso jamais deveria surpreender aqueles que seguem e amam e se deleitam no crucificado, mas infelizmente surpreende. Então, por mais difícil que seja acreditar no momento, veremos mais da sua luz na escuridão quando focalizarmos não em nós mesmos, mas em outros no vale. Quando estamos sofrendo, focalizamos em nós mesmos e olhamos para nós mesmos, para a nossa situação, e não nos outros que estão no vale. Mas por mais difícil que seja, como eu disse, acreditar no momento que estamos no vale, nós veremos mais da luz na escuridão quando focalizarmos não em nós mesmos, mas nos outros que estão no vale, com o qual nós podemos consolar com a mesma consolação que nós temos recebido de Deus. Então, em uma das suas cartas, Paulo menciona alguns sofredores extraordinários
que teriam amado o poema de Thomas More que eu estava lendo, teriam amado junto comigo. Eles estavam sobre severa aflição, sofrimento, privação, perseguição, mas Paulo diz assim a respeito dele, daqueles cristãos: sua abundância de alegria em sua extrema pobreza transbordaram em uma riqueza de generosidade da parte dele. 2 Coríntios 8:10. A luz havia enchido a escuridão deles ao máximo, de maneira que eles foram perseguidos, perderam tudo que tinham, estavam em extrema aflição, mas a abundância de alegria na extrema pobreza transbordou em riqueza de generosidade. E tendo encontrado mundos de luz à noite, eles inundaram esse mundo com Cristo e atraiu tantas pessoas naqueles dias, e a igreja cresceu até que nós mesmos fomos atraídos para essa luz, para esse amor, para essa alegria. Então há mundos de luz que nós só veremos na escuridão. É por isso que Deus apaga a luz e nos deixa na escuridão. Mas em vez de nós fecharmos os olhos, como as crianças fazem quando estão com medo na escuridão, nós devemos abrir nossos olhos, porque há um mundo de luz na escuridão. Nós encontramos a beleza final de Deus na face de Jesus Cristo. Que nós possamos, como Thomas More no seu poema, inundar o mundo dessa suficiência de Cristo. Amém, querido. Amém.